Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para o Leandro, para quem nos ouve e quem assiste o CBN Brasil. Vera, o nosso tema é a situação judicial de Bolsonaro. Ele está sendo, já tem um julgamento marcado para o dia 2 de setembro, mas sobrevieram outros fatos, outras situações, outros inquéritos. Qual é, enfim, tudo somado e subtraído, Vera, a situação judicial do Bolsonaro? Vera. Pois é, porque ontem teve uma certa dose de confusão, Sardenberg, em razão do novo indiciamento do ex-presidente, porque para muita gente isso estava relacionado à ação penal 2668, que é a ação penal da trama golpista. E está, em alguma medida está, porque ele foi indiciado sob a acusação de estar promovendo ações para coagir, aliás, os ministros do Supremo naquela ação. Mas é um inquérito que corre separadamente, é um outro inquérito que vai apurar se ele, Eduardo Bolsonaro e outros investigados, como o pastor Silas Malafaia, cometeram atos para coagir os ministros em razão da ação penal 2668. Então, esse inquérito ele não serve na instrução penal daquela ação. Ele não pode, por exemplo, agravar a pena caso Bolsonaro seja condenado naquela ação. Ele vai ser julgado em outra ação penal caso o Ministério Público ofereça uma nova denúncia. Então, agora o inquérito foi fechado, Bolsonaro foi indiciado, vai para a Procuradoria-Geral da República, que pode apresentar ou não denúncia por coação e outros crimes. E aí, caso isso aconteça, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal analisa o oferecimento da denúncia, abre ou não uma nova ação penal, na qual ele será réu de novo ou não, a depender do veredito da turma. Então, pode originar uma outra ação, mas nessa que vai ser julgada a partir de 2 de setembro, não influi nem na dosimetria da pena, nem nas provas, pode ajudar a formar o convencimento de algum dos ministros, porque isso é um elemento subjetivo, mas não pode ser usado para, por exemplo, apenar por outros crimes, etc. Isso não. Agora, ele pode ser preso preventivamente por essa... Ele já está... Não, ele está preso em casa, né? Ele pode ser preso em regime fechado. Exato. A prisão preventiva, que é um passo além da prisão domiciliar, ela seria tomada no bojo do inquérito e não da ação penal da trama golpista, caso o ministro Alexandre de Moraes entenda que o ex-presidente infringiu as condições da cautelar exarada contra ele e incorreu em algumas das condições para prisão preventiva que estão no artigo 312 do Código de Processo Penal. E, a rigor, ele infringiu quase todas. É um gabarito de infrações às condições para uma prisão preventiva que ele cometeu. Mas, lembremos, também tem uma dose de cálculo judicial, cálculo político e cálculo ali do ministro em decretar ou não uma preventiva. Ele está às vésperas de ter um julgamento, e aí sim ele pode se tornar uma pessoa condenada pelo Supremo Tribunal Federal por uma série de crimes. Então, a prisão preventiva, para muitos ministros com os quais eu conversei, até para advogados, seria colocar o carro na frente dos bois, sendo que Alexandre de Moraes já está muito visado e, para alguns, ele já colocou o carro na frente dos bois, primeiro com a tornozeleira e depois com a domiciliar. Então, o que é mais esperado é que a prisão preventiva não seja decretada. O que eu mais escolho do ponto de vista de análise e de apostas é que o ministro vai seguir com a ação penal e aí sim, no bojo da ação penal, Bolsonaro pode ser condenado, depois pode ser de novo denunciado, ser condenado de novo, aí por esse caso agora da coação,
E isso vai se somando em termos de pena, mas que o ministro evitaria a preventiva. Mas ainda depende da resposta que a defesa do Bolsonaro vai entregar, e ela tem um prazo para isso, e de mais provas que apareçam no bojo desse inquérito, né? As que apareceram ontem são muito pesadas. E nós estamos no dia 21 de agosto, a defesa tem 48 horas, serão 22, 23 de agosto, nós estaremos a 10 dias do início do julgamento, né? Que está marcado para o dia 2 de setembro, né? Exatamente, por isso que muita gente acha que ele não vai queimar essa etapa da preventiva, até para não dar mais razões para Donald Trump, Eduardo Bolsonaro, e se criar um clima no país de que o Bolsonaro está sendo perseguido, etc. Ao tornar públicas as provas desse inquérito, o ministro acabou minando muito esse argumento da perseguição política, porque ali tem confissões de que tudo foi feito realmente para pressionar os ministros, de que o Bolsonaro sabia sim das postagens em redes sociais, inclusive era ele quem comandava essas postagens, que a ideia da ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos sempre foi conspirar contra o Brasil, que ninguém tem preocupação nenhuma com os condenados do 8 de janeiro, e a única preocupação é com o próprio Bolsonaro. Então, essas provas vieram como um refletor sobre tudo aquilo que os bolsonaristas achavam e que não era verdade, né? Que o Bolsonaro era perseguido, que todo mundo estava indignado com a situação da Débora do Batom e etc. Então, muita gente acha que esse inquérito já cumpriu o papel e que, portanto, não vai ser o caso de se decretar uma prisão preventiva do Bolsonaro. Vera Magalhães, obrigado, Vera. E até amanhã aqui no CBN Brasil, até logo mais no Ponto Final. Vera. Até logo mais. Um abraço para todos.